A esquerda anda tão preocupada com a ida de Bolsonaro à Rússia, talvez exatamente porque não quer essa história sendo desenterrada. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Bolsonaro chegou hoje à Rússia, uma visita protocolar que já estava agendada há bastante tempo. A imprensa tradicional brasileira socialista está em polvorosa. Bolsonaro não deveria viajar para a Rússia num momento como esse, enquanto a Rússia ameaça invadir a Ucrânia. Mas todo mundo já viu o teatro por trás disso. A Rússia não tem motivos reais para invadir a Ucrânia. Apenas Biden quer pintar esse inimigo imaginário para ganhar alguma popularidade. Lógico que os Estados Unidos não gostaram da viagem de Bolsonaro. Eles claramente estão querendo forçar uma guerra que não existe, para ajudar a administração Biden, que está totalmente desacreditada. Bolsonaro indo a Moscou transmite um ar de normalidade, que é exatamente o contrário do que os Estados Unidos querem neste momento. Mas o Brasil não tem nada a ver com isso. O objetivo oficial da visita é fechar acordos, principalmente sobre fertilizantes agrícolas, que a Rússia é grande produtora e o Brasil está precisando. Não há guerra a se evitar de fato. Por este motivo, os memes brincando que Bolsonaro resolveu o problema na Rússia e da Ucrânia estão por todos os lados, deixando os esquerdistas desconcertados. Já teve até emissora de televisão fazendo fact-check de meme por aí. Mas existe um outro motivo por que isso incomoda tanto a esquerda. Porque ela tem uma história que ninguém gostaria de lembrar neste ano eleitoral. A maior vergonha diplomática que o país já passou, justamente no final do governo Lula, protagonizado pelo próprio Molusco. Uma lambança diplomática completa que quase levou a uma guerra. Isso aconteceu no final de maio de 2010, quando Lula anunciou na ONU, todo orgulhoso, que havia resolvido o problema entre os Estados Unidos e o Irã através de uma negociação envolvendo Brasil, Irã e Turquia. Detalhe, ele resolveu sem consultar os americanos e nenhum aliado da OTAN. A reação da diplomacia dos outros países na ONU, como você poderia imaginar, foi de risada. Algumas risadas envergonhadas, outras gargalhadas abertas. Até o Erdogan, já comandante máximo da Turquia então, que havia entrado nesse acordo, ficou ressentido com Lula, porque achava que a coisa era séria. Foi apresentado como tão ridícula que colocou ambos como alívio cômico da diplomacia mundial. Hillary Clinton, então secretária de defesa do Obama, com muito tato assegurou que as relações entre Estados Unidos e Brasil sempre foram e continuariam a ser de paz, mas que Lula deveria tomar cuidado com suas alianças no Oriente Médio. Um pito claro, ok Lula, você fez merda, se cagou em público, não vamos nem esquentar a cabeça com isso, mas por favor, entenda a merda que você fez ao negociar um tratado envolvendo só um dos lados. O fato é que, naquela época, já estava sendo costurado o acordo entre Estados Unidos e Irã, que viria a ser assinado 3 anos mais tarde, em 2013. A ação atabalhoada do Brasil, tentando um protagonismo diplomático ilusório, não apenas estremeceu a relação entre Brasil e Estados Unidos, como atrasou o acordo entre Estados Unidos e Irã, que já vinha sendo negociado antes. O Irã passou a usar a negativa ao acordo Lula como motivo protelatório, uma lambança completa que é pouco falada hoje justamente por ser tão vergonhosa. O Brasil sempre teve um enorme protagonismo diplomático no mundo, justamente por sua postura pacifista e afeta a acordos. O Barão do Rio Branco era reconhecido mundialmente como um negociador hábil. Oswaldo Aranha foi um dos principais responsáveis pela criação do Estado de Israel, e até hoje existe um museu lá em Tel Aviv em homenagem ao negociador brasileiro que conseguiu a aprovação da criação do Estado de Israel na ONU. Mas esse protagonismo advém exatamente do fato de buscar negociações amplas, envolvendo todas as partes, ouvindo todos, sem interesses ideológicos ou partidários no meio do caminho. Exatamente o contrário que o desastrado Lula e o seu ministro paspalhão do exterior de então, Celso Amorim, fizeram. Querendo buscar um protagonismo artificial, entrar para a história, mas acima de tudo, agradar a parte ideologicamente mais próxima a eles, o Irã de Ahmadinejad, Lula colocou uma mancha na diplomacia brasileira que será difícil de apagar. Relembrando o caso em mais detalhes, o Irã e os Estados Unidos já há muito tempo têm problemas diplomáticos. Desde a queda do Shah Reza Pahlavi em 1979, que era aliado dos americanos, os países têm entrado em conflito. Mas a partir de 1979,
1995, o Irã passou a investir em um programa nuclear. Eles diziam que era para uso pacífico, pretendiam construir usinas nucleares, mas sempre houve o receio que quisessem de fato usar urânio para bombas nucleares. Isso gerou várias tensões e ameaças de bloqueios e retaliações. Então, a ONU designou em determinado ponto um grupo de inspetores para verificar se as instalações de refino de urânio no país, garantindo que elas só tivessem urânio até 20% de pureza, o que é útil para reatores, mas insuficiente para bombas. Essa operação era cercada de controvérsias, porém, o Irã negava acesso dos inspetores a alguns lugares, havia receio que houvessem outras fábricas de desenvolvimento em outros lugares, chegou a ser necessária a ação do serviço secreto israelense, queimando usinas de processamento de urânio para impedir que o Irã obtivesse sua bomba. Mas essa situação já vinha muito ruim há muito tempo. Em 2010, a situação ficou muito pior. Num pronunciamento feito em 11 de fevereiro de 2010, Ahmadinejad, num discurso carregado de nacionalismo, disse, talvez em descuido: em Natanz temos capacidade de enriquecê-lo a mais de 20% e também a mais de 80%, mas não faremos isso porque não precisamos. Os inspetores negaram que ele tivesse tal capacidade, mas o estrago estava feito. Os Estados Unidos convocaram a ONU para iniciar um embargo mundial ao Irã, impedi-los de obter urânio enriquecido para bombas. As tensões escalaram rapidamente e começou a ser negociado o Tratado Americano, que proibia o Irã de enriquecer urânio, mas oferecia em troca o urânio já enriquecido a 20%, já entregue nas cápsulas prontas para serem usados nas usinas nucleares do país. Assim, o Irã não ficaria sem suas usinas nucleares, mas ficaria sem as centrífugas de enriquecimento de urânio e não teria urânio nem a 20% para enriquecer ainda mais e fazer bombas. Lógico, se o objetivo de Ahmadinejad fosse apenas energia nuclear, seria um ótimo acordo. Como negar esse acordo sem parecer um hipócrita? Bem, Ahmadinejad, que já era amigo de Lula, aliás, toda a corja de ditadores sanguinários socialistas do mundo era amiga de Lula, Ahmadinejad convenceu Lula a adotar esse protagonismo diplomático inédito. Lula já havia falado seguidas vezes que o sonho dele era resolver o conflito de Israel-Palestina. Você pode imaginar isso? Olha aqui, Lula, você pode ser um grande protagonista, vamos fazer um acordo nosso e você apresenta isso na ONU para resolver o problema, você vai ser aclamado como salvador do mundo, evitou a Terceira Guerra Mundial. Só que o acordo era uma bosta, ao contrário do americano, que limitava a quantidade de urânio a ser enriquecido e fornecia já em cápsulas para ser usado nos reatores. O acordo do Lula era ilimitado e a entrega de urânio a 20% a granel, ou seja, facilitaria o trabalho se o Irã quisesse depois enriquecer adicionalmente esse material até 80%. Era um acordo que só era bom para o Irã, mas Lula, cego pela ideia de ter um papel de destaque na diplomacia mundial, acabou entrando neste buraco. A coisa toda só serviu para atrasar o acordo com os Estados Unidos e fazer o Brasil passar por um papel de palhaço na diplomacia mundial. Lula caiu na lábia do Ahmadinejad por pura empáfia. O acordo entre Irã e Estados Unidos foi assinado em 2013 pelo Obama, nos moldes originais, mas persistia a desconfiança que o Irã pretendia ter armas nucleares. Trump achou o acordo terrível. Quando ele foi eleito em 2016, reverteu todo o acordo logo no início de 2017 e retomou as sanções ao Irã conforme antes desse acordo. Uma atrapalhada completa. Oswaldo Aranha e Barão do Rio Branco devem ter se revirado em seus túmulos. Bolsonaro está viajando buscando meramente fertilizantes e mais alguns pontos comerciais. Uma viagem que já estava marcada antes e não tem motivo para ser desmarcada. Até porque o presidente da Argentina, por exemplo, esteve lá semana passada e não teve um jornal da mídia tradicional socialista brasileiro reclamando disso. Bolsonaro sabe que o Brasil tem sim seu peso geopolítico no mundo, mas está muito aquém da pretensão de mediar conflitos entre Estados Unidos e Rússia. Principalmente porque todos sabem que esse é um conflito fabricado. Não vai sair do papel ao final. Portanto, justamente ao não fazer nada, Bolsonaro vai acabar se mostrando diplomaticamente muito superior a Lula. Muito faz quem não atrapalha. E é isso que a imprensa tradicional socialista brasileira não consegue aturar. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes.
aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!